O medo é uma emoção humana, inerente e natural que todos experimentamos em algum momento da vida. No entanto, quando o medo se torna excessivo e impede que você viva sua vida plenamente, é importante aprender a lidar com ele. Muitas vezes, o medo nos impede de alcançar os nossos sonhos e os nossos objetivos, de experimentar coisas novas e de nos relacionarmos de forma plena com as pessoas ao nosso redor. O medo pode ser uma força paralisante. No entanto, é possível superar essas amarras e viver uma vida livre do medo com mais confiança e coragem. Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas bem precisas para ajudá-lo a fazer isso. Meu nome é Gustavo Norato e se ao fim desse vídeo você gostar do conteúdo, curta, comenta, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que você ama. Então senta, fica bem confortável e vem comigo. Eu aprendi bem cedo que a fé é o único antídoto para o medo. O medo é como Satanás ganha acesso à nossa vida. Agora, a fé é como Deus ganha acesso à nossa vida. O que eu estou dizendo não é que você não vai sentir medo. Sim, você vai. O que eu estou dizendo é que mesmo sentindo medo, por causa da sua fé, você não vai parar. Você não vai desistir. Porque você pode fazer algo sentindo medo. Você pode sentir medo e ainda assim seguir em frente e fazer o que crê que Deus deseja que você faça. Nós nem sempre podemos fazer algo sobre os nossos sentimentos, mas nós podemos fazer algo sobre o que fazemos e sobre o que não fazemos. Talvez eu não possa evitar de sentir medo, mas eu posso fazer uma escolha de seguir em frente apesar do medo. Não importa como eu me sinta. Em primeiro lugar, é importante identificar a raiz do medo. Tente entender o que está causando a sua ansiedade e preocupação. É uma situação específica ou uma sensação mais ampla de insegurança? É uma preocupação com o futuro ou um evento passado? Quanto mais você puder identificar o medo, mais fácil será de lidar com ele. Eu sempre gosto de usar o exemplo de Davi. Às vezes, quando nós ouvimos a história de Davi, ainda menino, enfrentando e derrotando o gigante Golias, nós imediatamente imaginamos um rapaz corajoso, valente, destemido. Mas a grande chave de Davi não era sua coragem, mas sua fé. A fé de Davi claramente o fazia vencer seus medos. E essa mesma fé foi o que fez derrotar Golias ainda antes de enfrentá-lo. Se você for ver a história, você vai perceber que Davi, ainda conversando com o rei Saul, já tinha certeza que venceria o gigante. Então não era simplesmente uma questão de coragem, mas de confiança. Assim como no passado, Davi precisou enfrentar um leão e depois um urso, e Deus o deu vitória. Davi tinha certeza que assim também seria contra o gigante. Davi não confiava na sua capacidade de vencer o gigante, mas na capacidade de Deus de se manter fiel às suas promessas. Você entende? O segundo ponto que eu acho que é importante a gente falar, nós precisamos avaliar a realidade do medo. Pergunte a si mesmo se o medo é realista ou se é baseado em pensamentos distorcidos ou irracionais. Se for, trabalhe em mudar a sua perspectiva. Às vezes o medo é exagerado e não corresponde à realidade da situação. Por exemplo, olha a situação de Elias. Ele havia acabado de vencer os 450 profetas de Baal. Ele tinha visto Deus materializar o seu domínio mandando fogo do céu diante de todos. Ele tinha visto o poder de Deus e desfrutado da fidelidade de Deus diante de todos os seus perseguidores. E pouco depois, por sentir medo de morrer pelas mãos dos reis, ele fugiu para se esconder. E não só isso, mas ele pediu a Deus para o matar. Tem algum sentido isso? Veja que, de certa forma, Elias estava com pensamentos distorcidos a respeito da realidade. Mas não só isso, ele estava com pensamentos irracionais, porque mesmo depois de tudo que Deus havia feito por ele, ele continuava a sentir medo e duvidar da fidelidade de Deus. Agora, olha esse exemplo simples do oposto. Há um tempo atrás, eu estava brincando de se esconder com a minha filha. Já era noite, eu me lembro de entrar aqui nesse mesmo quarto, estava bem escuro, e eu comecei a chamar ela para vir me encontrar. O quarto estava a um breu, era impossível enxergar qualquer coisa aqui dentro. Então, ela chegou até a porta e entrou no quarto mesmo sem enxergar nada. Somente porque ela tinha ouvido a voz do seu pai aqui de dentro. Por que mesmo sem enxergar absolutamente nada, ela entrou no quarto? Porque ela não foi ensinada que no escuro pode haver um perigo. E por outro lado, ela foi ensinada que aonde estiverem os seus pais, ali há segurança. Percebe?
muitas coisas que nos causam medo é na verdade um pensamento distorcido da realidade, um julgamento antecipado que nos impede de enxergar com clareza. Vocês entendem? Vamos para o terceiro ponto. Eu creio que nós precisamos aprender a enfrentar o nosso medo. Enfrentar os nossos medos pode ser algo assustador, mas é uma das melhores maneiras de superá-lo. Encontre maneiras de enfrentá-lo gradualmente, começando com coisas menores, menos assustadoras, e construindo a sua confiança ao longo do tempo. Isso pode ajudá-lo a perceber que o medo é bem menos ameaçador do que você imaginava e te fazer se sentir mais confiante e corajoso. Agora, olha só esse outro exemplo bem simples. Por natureza, eu sou uma pessoa muito tímida. Quando as pessoas me veem pessoalmente falando para dezenas, às vezes para centenas de pessoas em palestras ou em ministrações, ninguém consegue falar que eu sou alguém com timidez. Isso porque há muito tempo eu aprendi a enfrentar o meu medo. E não significa que eu perdi a timidez, mas que eu aprendi a enfrentá-la. Ainda com 11 ou 12 anos, sei lá, eu já tinha percebido que a minha timidez era excessiva. Eu percebi que eu tinha muita dificuldade de falar com novas pessoas e de me expor. E se eu não aprendesse a enfrentar esse problema o quanto antes, possivelmente eu teria uma adolescência e uma juventude muito difícil. Então, por mim mesmo, eu comecei a buscar situações para encarar o problema. Ainda no ensino fundamental secundário, na escola, mesmo gaguejando, tremendo e com o coração saltando pela boca, eu comecei a chegar nas pessoas e me apresentar. Quando tinha apresentação de trabalho, eu era o primeiro a me dispor a explicar o conteúdo. No Grêmio da escola, eu praticamente sempre fui orador da equipe e em todas as situações que precisava de exposição pública, lá estava eu para me colocar à disposição. Eu tinha entendido que a única forma de vencer um medo limitante era encará-lo de frente. No começo, obviamente, é tudo muito difícil. O medo do fracasso é um grande adversário. Mas é importante lembrar que fracassar faz parte do processo de aprendizado e crescimento. Por isso, nós precisamos aprender a lidar com o fracasso de uma forma saudável e usá-lo como motivação para seguir em frente. No meu caso, as primeiras tentativas foram constrangedoras e vergonhosas. Mas quando nós estamos apenas focados no objetivo final, o resultado é certo. Eu tô aqui para provar para você. Por fim, eu creio que depois de identificar o medo, depois de avaliar a realidade ou não desse medo, e depois de tentar enfrentá-lo, se ainda assim ele estiver te paralisando e te impedindo de avançar, se o medo estiver controlando a sua vida de forma significativa, talvez tenha chegado a hora de buscar ajuda. É hora de conversar com alguém que você confie e que tenha maturidade para te ouvir. É hora de expor os seus medos e preocupações, porque isso certamente poderá te ajudar a alcançar novas perspectivas e oferecer para você um novo ponto de vista. E se necessário for, até mesmo te convencer a buscar por ajuda profissional. Porque sim, meus amigos, eles também poderão ajudá-lo com a sua saúde mental e ajudar a trabalhar em seus medos, encontrando maneiras eficazes de lidar com eles. Talvez até mesmo te ajudar a manter uma perspectiva positiva e se concentrar nas coisas boas da vida, diminuindo o impacto do medo e da ansiedade. Lembre-se de que o medo é uma emoção temporária e que você é capaz de superá-lo, desde que você esteja comprometido com isso. O medo é uma reação natural a situações ameaçadoras, mas ele não precisa controlar a sua vida. Com a prática e determinação, você pode aprender a lidar com seus medos e viver com mais confiança e coragem. Vivendo dessa forma, você poderá experimentar a liberdade e a realização que vem de viver sem medo, mas confiante nas promessas que já foram liberadas sobre a sua vida. Porque Deus não nos criou para que vivêssemos com medo, mas o contrário, para que nós caminhássemos com confiança sobre a sua palavra, ou seja, que vivêssemos pela fé. Que esse conteúdo encontre espaço no seu coração e na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, então curta, comenta, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que você ama. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Jesus. Beleza? Falou, valeu, até mais!